Boa noite a todos e todas, a todos e todas, a todos e todas. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana. Começando esta semana com o Bernardo, tudo o que você precisa saber que vai acontecer nessa semana que pode afetar o seu dinheiro e os seus investimentos. Hoje é domingo, dia 19 de julho. Esta semana começa bem importante, especialmente aqui no Brasil, mas vamos passar aqui por tudo. Em primeiro lugar, na terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, no dia 21 de julho, vai entregar pessoalmente em mãos a primeira parte da reforma tributária para o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Paulo Guedes falou sobre isso na semana passada em uma live na Expert, no evento da XP, e é grande a expectativa para entender os próximos passos da reforma tributária. Essa é a primeira fase, que vai criar o IVA no Brasil, substituindo o PIS/COFINS. E as próximas fases? Tributação de dividendos, tributação de compras na internet, no e-commerce, as transações digitais. É grande a expectativa do mercado e na economia brasileira para entender os próximos desenvolvimentos da reforma tributária. No final de semana, o Bolsonaro, o presidente, declarou que é sim a favor da criação da CPMF. Na verdade, seria uma CPMF mais ampla, né? Porque não seria só sobre transações financeiras, mas seria sobre transações digitais e compras digitais. O Bolsonaro disse que é a favor, assim como Paulo Guedes, na criação desse novo imposto. Na quinta-feira, teremos divulgação como toda semana, os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Esse número vem aumentando semana a semana, apesar de uma queda no número semanal com relação à semana anterior. Esse número continua a aumentar e preocupa como será a retomada da economia nos Estados Unidos. Na sexta-feira serão divulgados os PMIs, são aqueles índices de confiança dos consumidores nos Estados Unidos, na zona do euro e também no Reino Unido. Essas são as datas fixas. Agora tem muita coisa importante aqui para contar para vocês, começando pelo Brasil. Nessa semana será divulgado o IPCA 15. O IPCA 15, ao contrário do IPCA da inflação oficial do Brasil, que pega do primeiro ao último dia do mês, o IPCA 15 pega do 15º dia do mês anterior ao 14º mês do mês posterior. Ou seja, ele pega um intervalo entre 2 meses, que é uma prévia muito importante para entender como vai ser o IPCA do mês total. Então, a gente está na metade de julho, hoje é dia 19, um pouquinho depois da metade. Ainda não tem o IPCA do mês inteiro, porque julho precisa acabar, mas já tem o IPCA entre 15 de junho e 14 de julho, esse intervalo entre meses, que é muito, muito importante. E por que é importante acompanhar o IPCA 15? É uma prévia, como eu falei, do IPCA, o índice oficial, e é especialmente importante nesse mês porque em agosto vai ter a próxima reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. A expectativa é que se a inflação vier bem fraca neste mês, que haja um novo corte da taxa Selic de 2,25% para 2% ao ano. O mercado já trabalha com essa possibilidade de queda da Selic. A expectativa do mercado é que o ano de 2020 termine com Selic a 2% ao ano. Por isso que é importante acompanhar, tem impacto na Selic. Tendo impacto na Selic, isso se reflete nos seus investimentos em renda fixa, tesouro direto, dólar, ações e etc. Então é bem importante acompanhar isso. Começa nesta semana, começa no dia 21, na terça-feira, a temporada de balanços do segundo trimestre de 2020. Talvez seja a temporada de balanços mais importante dos últimos anos, talvez mais de 10 anos, desde 2008, seja a temporada de balanços mais aguardada por conta de ser a temporada de balanços, os 3 meses de grande impacto do coronavírus. Foi o trimestre das quarentenas. Pegou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. É o segundo trimestre de 2020. Então, vai estar todo mundo muito de olho, acompanhando bastante qual foi o impacto do coronavírus nos resultados das empresas. Prejudicou? Não prejudicou? Mais do que esperado? Menos do que esperado? Dependendo do impacto, dependendo dos números que surgirem, que forem divulgados, a gente pode ter alguns preços das ações reagindo, tanto para o positivo quanto para o negativo. Se o impacto for maior do que esperado, impacto negativo, as ações caem. Se o impacto for melhor, ou seja, menor do que esperado, positivamente, então as ações podem subir. Importante acompanhar a temporada de balanços. As empresas que vão divulgar balanços nessa semana serão WEG, talvez seja mais importante aqui, mais acompanhada, Lojas Renner, Ipera, Neoenergia e Indústrias Home. Chocoronga, todo dia tem um chocoronga aqui.
Nos Estados Unidos, ainda não falei dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, os destaques dos balanços, continua lá a temporada do segundo trimestre, os destaques são Microsoft, Intel e Tesla. São as empresas mais importantes que farão a divulgação dos seus resultados do segundo trimestre nesta semana também. Falei um pouquinho aqui de Agenda Brasil, falei dos dias, Agenda Brasil, agora Agenda Mundo. Nos últimos 3 dias, houve conversas dos líderes da zona do euro com relação ao novo pacote, na verdade não é um novo pacote, é o Fundo Emergencial de Ajuda para a Recuperação da Economia Europeia, da zona do euro. Não chegou-se a um consenso ainda. O primeiro-ministro da Holanda tem sido chamado de senhor não, não, não. Ele está falando não para tudo, e basta só um país da União Europeia dizer não, que enfim, essa política não pode ser implementada, precisa de unanimidade. Esse é um grande desafio que a União Europeia está enfrentando. A presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, disse que ela prefere um plano muito mais ambicioso, muito mais abrangente, que demore mais do que um plano que já seja aprovado logo, rapidamente, mas que não seja tão relevante e tão importante para ajudar a recuperação das economias da União Europeia. Achei interessante isso, ela mencionou hoje. Então ela prefere esperar para algo mais abrangente e muito mais relevante. Tem também nessa semana a reunião do G20. É uma reunião sobre G20, as 20 maiores economias do mundo, sobre a recuperação da economia internacional nesse contexto do coronavírus e do impacto das quarentenas em todos os países. É importante também ficar de olho. Por falar em coronavírus, os números continuam aumentando, continuam preocupando muito nos Estados Unidos, América do Sul e América do Norte, principalmente. E hoje, em Hong Kong voltou a decretar algumas medidas restritivas de circulação, justamente por conta de uma forte alta de novos casos de contaminações de coronavírus. Por outro lado, na Itália, as últimas 24 horas as últimas 24 horas registraram o menor nível de contaminação por coronavírus desde o início da pandemia. Então, a Europa melhorando bastante, Itália, que chegou a ser um dos países, ou o país mais impactado lá em março, final de fevereiro, começo de março, na verdade, começo de março, reportando aí bons números, mas coronavírus continua a ser uma grande preocupação. Importante a gente acompanhar o que vai acontecer nessa semana. Falando de coronavírus, novas vacinas também estão no radar e algumas divulgações de informações ou divulgações de novidades no avanço da busca pela vacina ou por um tratamento contra o coronavírus estão no radar e ficarão no radar dessa semana, vale a pena acompanhar. Nos Estados Unidos continuam também as discussões, as negociações no Congresso Nacional pela aprovação ou pela criação de um novo pacote de estímulos para a economia americana para se recuperar desse impacto do coronavírus. Alguns senadores e parlamentares democratas têm dito que o acordo ficaria por volta de entre 300 e 500 bilhões de dólares. Os republicanos querem puxar mais para baixo, querem um acordo menor, um gasto menor nesse momento. E nos Estados Unidos também é importante, e vai ficar cada vez mais importante aqui, e eu vou comentar cada vez mais sobre isso, a corrida eleitoral americana. Joe Biden de um lado, Donald Trump de outro. O Biden tem aparecido como favorito nas eleições para ganhar do Trump, porém ele tem algumas ideias contrárias ao mercado, não contrárias ao mercado, mas que o mercado pode reagir um pouco mal. Uma dessas ideias é a tributação de grandes fortunas. O Biden é um defensor da tributação de grandes fortunas, tem dito isso, e o mercado não gosta, enfim, muito dessa ideia. Portanto, pode ter bastante volatilidade nesse sentido nos próximos meses. Gravei um vídeo com o Dato da Eleven, saiu no YouTube do IEB há algumas semanas, e ele falou: eleições americanas historicamente é um componente que aumenta muito a volatilidade do mundo, dos negócios, dos mercados. Então, isso deve agitar bastante o mercado nos próximos meses. Essa foi a Semana com o Bernardo, tudo o que vai acontecer nessa semana que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilha com as outras pessoas. Eu te agradeço muito por essa ajuda, você me ajuda muito a levar esse conteúdo para mais brasileiros e brasileiras que precisam investir melhor o seu dinheiro. Obrigado, um abraço, amanhã tem Resumo com o Bernardo. Tchau, boa semana!